Meu nome é Eric Eguchi. Só na área de cozinha japonesa foram perto de 15 anos, mais ou menos. Então, o meu contato com a cultura japonesa veio desde criança, julgando que, como eu sou de descendência japonesa, tanto por parte de pai quanto de mãe, é uma coisa bem forte. Bom, sou Emerson Handa, sou descendente japonês, sou sensei, terceira geração de japonês aqui no Brasil e atualmente sou mestrando na Federal em Antropologia. A culinária tradicional japonesa ganhou em 2016 o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco. Essa história começa há mais de 2.400 anos, quando o arroz e as técnicas de cultivo chegaram da vizinha China através de duas rotas principais, a primeira pela Península Coreana e a segunda pelo Mar da China. Mas basicamente eles trabalham com, se eu não me engano, são 7 pratos. Tá? O arroz, o branquinho, o misoshiro, eles trabalham com grelhado, algumas conservas, alguns legumes frescos, tá? E uma base proteica. Isso, arroz é a base do que eles têm de carboidrato, né? Assim como na América do Sul nós temos na região ali dos Andes as batatas e os milhos, né? O arroz está para o japonês exatamente nessa... É o que eles conseguem ter de maior quantidade. Geralmente, assim, os horários de refeição na família tradicional japonesa, assim dizendo, são em família, as refeições, por exemplo, na casa dos meus pais, né, na casa do meu avô, todo mundo sentado à mesa, né, conversando. Antes da chegada das técnicas de cultivo, a culinária japonesa tinha suas bases na pesca, caça, colheita de frutas e raízes. Após o desenvolvimento da agricultura, o arroz passou a influenciar o estilo de vida das tribos e da população, sendo utilizado na alimentação, na produção de bebidas, papel e também na alimentação animal. Sim, as bases tradicionais da cozinha japonesa, vamos levar em alguns pontos, alguns aspectos geográficos. O Japão é uma ilha vulcânica, com uma vegetação, tem um solo um pouquinho vulcânico, então a vegetação deles, os vegetais, eles têm um pouquinho mais de escassez. O clima com o inverno um pouquinho mais rigoroso do que o nosso em algumas regiões e cercado de mar. As partes mais ao norte, eles precisavam ter um conhecimento muito maior de conservas, pelo fato do inverno ser um pouquinho mais acentuado, então eles precisavam conservar isso durante o inverno. Durante muito frio, eles não tinham como sair para fazer colheitas, enfim, eles tinham esse problema. Por isso eles acabaram desenvolvendo, até conhecendo demais as fermentações. O Japão tem muito consumo de tsukemono, sunomono, que são assim, conservas, por exemplo, também a base de pepino. O que eles se baseiam muito hoje? Em aves, suínos e a parte que realmente vai ali, os suínos mais ao sul mesmo e a parte dos pescados. São as proteínas de origem animal que eles conseguem. Então, ao longo dos tempos, eles tiveram que desenvolver muito a culinária deles baseada em legumes. Mas geralmente nos momentos de refeição, não sei dizer se é como um ritual, mas é algo não também, de certo modo, sagrado, mas é um momento, eu acho que bastante especial, porque você reúne, sabe, toda a família, então você consegue ter um diálogo. O reconhecimento da culinária japonesa como patrimônio cultural da humanidade está ligado à apreciação da comida, desde o ato de preparar até o ato de comer. O prêmio valoriza também a capacidade japonesa de buscar soluções para os problemas que surgiram com dificuldades econômicas, guerras e a falta de recursos naturais. Ocidental, a gente pensa em comida só como comida ainda. Tá? A ideia, o que eles chamam do patrimônio material, ela não tem a ver só com o ato de comer. Desde do local que você vai servir a refeição, até os pratos, tá? O ambiente, a temperatura, quais os pratos você vai servir conforme a estação do ano, a temperatura do dia. Existe todo esse conceito em volta disso. Não é só simplesmente fazer a comida e fazer a parte em volta dela tentar se adaptar à comida. A comida se adapta ao ambiente. Existe um cuidado muito grande para não desperdiçar alimento. Então, assim, a gente tem até uma expressão no japonês para quando a gente desperdiça o alimento, que a gente fala motainai. O japonês, ele valoriza muito essa questão de você saber usar tudo da melhor forma possível. A gente conversou sobre o desperdício, né? Você não pode desperdiçar nada no prato, no momento de refeição.
um momento assim algo bastante respeitoso. E eu procuro sempre buscar as coisas para aproveitar. Assim, tipo, às vezes na geladeira tem uma coisinha que tá estragando, mas eu acabo pegando e, tipo, tiro ali um machucadinho, não desperdiço também. Eu acho que isso é uma coisa bem cultural que eu aprendi com a minha avó. Tipo, tá uma pontinha estragada, não joga a coisa inteira fora, ela serve ainda, né? Ela te serve como alimento. Então acho que isso é bem presente na minha rotina. As principais características da culinária japonesa são o aproveitamento dos ingredientes em sua época de consumo para a melhor apreciação do sabor, capricho no preparo da refeição e simplicidade de pratos, que também são saudáveis. Uma comida bem feita não precisa de muitos ingredientes, ela precisa de uma técnica correta. Saber respeitar o ingrediente na melhor época do ano. Eu acho que eles começaram a tentar, hoje em dia, os grandes chefes eles tentam até realmente trazer isso para a culinária ocidental. Saber tirar o melhor do ingrediente. O melhor do ingrediente você consegue tirar ele na estação que ele sai, na estação que é dele, a sazonalidade dele, a questão do ponto de cozimento que você vai usar para algum e a técnica correta, um sashimi. Tá? Se o peixe não estiver bom na época certa dele, não for limpo, processado do jeito certo dele, não for conservado do jeito certo dele, não for cortado, tá? A comida não fica boa. E é isso que acho que determina que um grande cozinheiro tenha que ter. E eu acho que é isso que também traz muito para a cultura ocidental. A culinária japonesa também produziu influências na cultura de outros países, levando a aspectos da disciplina, do aproveitamento de ingredientes e das técnicas de preparo para brasileiros que são descendentes. Desde criança eu como comida japonesa. Por exemplo, o arroz soltinho, que é muito comum aqui no Brasil, o arroz branco, a gente não consumia. Eu, pelo menos, só comia o arroz oriental, o arroz japonês, que é aquele arroz que é grudadinho. Então, isso desde criança, e eu fui expandir muito meus horizontes culinários quando eu cresci, que daí eu fui conhecendo outras comidas e até a comida do próprio Brasil mesmo. Eu passei a comer depois de adulto. Aqui no Brasil também há alimentação com base no arroz, só que lá não tem o costume de se comer muito feijão. Mesmo família de descendência japonesa, mesmo meus avós quando chegaram tinham esse costume de comer arroz com feijão. Tudo é muito puxado para o japonês, então se vamos supor, tem algum legume refogado, ele é temperado com shoyu, ele é agridoce, ele tem hondashi, que são temperos da culinária japonesa. Saladas também a gente tempera com shoyu, a gente dificilmente usa o sal. Então eu costumo preparar muito em casa, misoshiro, porque é uma sopa super rápida e fácil. O arroz japonês mesmo é muito fácil, porque a gente coloca na panela elétrica, porque teoricamente a gente tem que fazer na panela elétrica para ele dar certo. Mas a culinária japonesa ela é muito sutil, mas com um toque muito marcante, pelo menos para mim é isso. Se a gente for pensar mais além ainda, a culinária japonesa é bastante rica, bastante saudável.